Fala galera, Pablo Erckson na área, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal de negócios, o seu canal de investimento do meio empresarial, o canal que tem por objetivo contribuir com a sua vida de alguma maneira para você ser mais feliz ganhando mais dinheiro, pessoal. Isso é muito importante nas nossas vidas e hoje eu vim falar de um assunto aqui com vocês que às vezes quando soa meio diferente pra gente que é empresário, fala gente porque a gente também é da grande massa, é do povão, é mais humilde, né? Então a gente que tem empresas com faturamento menor, né, pessoal, que trabalha num segmento às vezes que não é tão expressivo, nossas empresas, que é a grande massa da população brasileira é assim, trabalha em segmentos que 99%, na verdade, das empresas do país estão enquadradas pelo Simples Nacional, que é o faturamento que vai até 4,8 milhões de reais por ano, e então nós somos a grande massa mesmo, tá? De 0 a 4,8 milhões de reais por ano. Então a gente vai falar de planejamento tributário um pouquinho só nesse vídeo para vocês terem uma noção, porque todas as empresas, sem exceção de nenhuma, podem de alguma maneira fazer um estudo e muitas delas podem de certa forma economizar impostos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês com algumas dicas fáceis e simples que vocês podem estar usando no dia a dia aí no nicho empresarial para realmente ter um planejamento tributário, conversar com o seu contador e passar a pagar menos, né, pessoal? Menos imposto e trabalhar totalmente legalizado, de forma lista, sem preocupação com o governo, emitindo suas notas e pagando menos ainda assim, tá bom? Só quero pedir um detalhe para você que está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta bastante sobre qual assunto que você quer comentar aqui no vídeo, saber aqui no canal, né, na verdade, porque a gente fala bastante de investimentos, mas também de alguma maneira vamos contribuir com vocês, amigo empresário, tá? Gente, planejamento tributário, ele soa um pouco diferente, né? Uma palavra assim que às vezes você tem uma sorveteria, um escritório de advocacia, um escritório de arquitetura, uma lanchonete, né? A gente às vezes não consegue olhar com bons olhos para planejamento tributário, até por força do momento, às vezes não tem tempo, né, pessoal, para isso, por causa da correria do dia a dia, da atividade que você se predispôs a fazer, não deixa você pensar nisso. Mas é válido que você sente com o seu contador, troca uma ideia, vê se dá para fazer alguma coisa no seu ramo de atividade, porque muitas vezes dá, pessoal, e você nem sabe que você pode pagar uma guia do Simples Nacional com valor um pouco menor, às vezes com simples mudanças aqui que eu vou pincelar com vocês, tá bom? Pessoal, são alguns pontos importantes que a gente vai tratar aqui nesse vídeo rapidamente, que podem fazer com que você economize imposto, e isso é o planejamento tributário. O primeiro ponto, já comecei a falar aqui, que o Simples Nacional ele vai até 4,8 milhões de reais, não é verdade? E ele é dividido por faixas. Ele tem 6 faixas de divisão. E de acordo com essa faixa de divisão, ele muda, pessoal, a alíquota do imposto. É isso mesmo. Às vezes você está na faixa 5, você vai para 6, né, que são os valores mais altos, você já economiza um monte de dinheiro em imposto. A alíquota do Simples cai substancialmente. Às vezes você adiciona um KNAI no seu na sua atividade fim, um código KNAI no seu contrato social, isso muda totalmente os parâmetros de enquadramento do seu faturamento. Você coloca um serviço, por exemplo, ele muda o enquadramento do gerenciamento dessa nota fiscal emitida e, consequentemente, ela passa a ser uma nota fiscal de serviço e às vezes você paga menos por isso. Então é importante você conversar com o seu contador, porque às vezes simples mudança, a análise tem que ser feita, pessoal, o planejamento tributário, a consultoria, caso a caso, a cada ramo de atividade que você desempenha. Porém, uma simples mudança, às vezes, de atividade ou uma distribuição de faturamento, às vezes em alguma empresa do grupo, você às vezes fatura 10 mil reais por mês e está pelo Simples Nacional, porém, se você e tua esposa poderiam ter 2 MEI, por exemplo, cada uma faturando 5 mil e pagar muito menos imposto, consequentemente, assim. Então, o planejamento tributário, ele cabe não só nas empresas de grande porte, mas ele cabe em todos os mercados. E é importante a gente ficar atento a isso e trocar com os contadores sobre isso, porque o que puxa o planejamento tributário, às vezes, pessoal, às vezes o Simples Nacional, eu falei errado, o que puxa a queda nos impostos, que são inerentes a uma empresa, não é só a troca de faixa do Simples Nacional. Se você está na faixa 3 e foi para 6, ou está na 5 foi para 6, ou voltou para 3, o enquadramento ali do Simples, ele muda também a contribuição, os percentuais de outros impostos, como do ISS,
da contribuição social sobre o lucro líquido, do imposto de renda, do COFINS e do PIS. Então, pessoal, existem uns cálculos muito complexos, né? Cálculos matemáticos, mas porém que exigem mais conhecimento, que é o seu contador que faz, que é a empresa de consultoria que faz, que às vezes um enquadramento não puxa só o seu DARF do Simples Nacional, ele puxa muitos outros impostos em algum caso, e é aí onde está o grande pulo do gato. Você mudou no Simples Nacional para uma faixa, mudou de faixa do Simples Nacional, não por faturamento, mas por enquadramento de ramo de atividade, e aí você conseguiu economizar imposto. Então esse é o primeiro ponto, discorrer com o seu contador o ramo de atividade fim que você está exercendo, porque, por exemplo, às vezes, vamos pensar aqui, você vende hoje, tem muitas empresas que com a pandemia migraram, tinham um faturamento presencial de 100% da sua gestão, do seu negócio. E aí, com o advento da pandemia, essa empresa passou a ter 80% de faturamento via entrega, via prestação de serviço, onerou o custo. Então, de repente, será que não seria talvez uma forma de estudar, não sei, um pensamento pessoal, uma maneira de alocar como prestação de serviço de entrega uns 20% desse faturamento, fazer uma distribuição linear de custos? Se você conseguir isso, você já vai impactar uma diferença na guia do seu Simples Nacional. Tem que conversar com o seu contador, pessoal. Por isso que a gente, quando fala planejamento tributário, ele cabe em 99% das empresas do país. Ele cabe, pessoal, tem que ser analisado caso a caso, desde o restaurante, desde a padaria, desde o escritório de arquitetura, do escritório de advocacia, o planejamento tributário, ele cabe e ele precisa ser analisado, tá? Para conseguir otimizar o seu resultado, né, maximizar o seu resultado, inserindo menos impostos na sua receita bruta oferida, tá bom? Outra questão, pessoal, que quando você muda de atividade, às vezes você tem uma atividade que está muito próxima aí de um KNAI, tem mais KNAIs, né, tem que conversar com o seu contador que pode caber dentro do seu CNPJ, e acrescentando um KNAI, às vezes fazendo uma alteração no contrato social, o que acontece com você? Você ganha um negócio que o governo tem de monte aí no mercado, o pessoal chama incentivos fiscais. É isso mesmo, pessoal. Então, incentivos fiscais que são proporcionados pelo governo podem fazer com que a sua guia de recolhimento mensal de imposto seja menor. Por isso, volto a dizer, vale a pena fazer o planejamento tributário, abaixar a lupa, olhar em todos os ramos de atividades, em todos os segmentos, para fazer um estudo complexo, não só de enquadramento do Simples Nacional, da troca de faixa de Simples Nacional, como da mudança de CNPJ, mudança de atividade, adicionar KNAI, dividir faturamento, porque com a sua esposa, por exemplo, se são duas EIRELIs, pessoal, o patrimônio do casal, ele é confuso, ele é conjunto, na verdade. Então, nada impede, porque a empresa que você tem no seu nome hoje, você é casado, ela já é da tua esposa. A lei já manda assim. Então, o que tem você ter um outro CNPJ no nome da sua esposa? Então, são vários itens que podem ser olhados no planejamento tributário, a distribuição do CNPJ, a criação de código KNAI, a troca de faixa do Simples Nacional, a mudança até mesmo do ramo de atividade, né, através do código KNAI. E um outro item importante que você às vezes faz na sua empresa e pode estar otimizando o seu resultado é a terceirização de alguns trabalhos, né, pessoal? Terceirização de trabalho, ela tira parte daquele faturamento de você, ela gera em custo, na verdade, você ganha, ou de repente até como uma comissão, um comissionamento sobre aquele trabalho que você terceirizou, então pode incidir menos imposto do que você assumir toda a atividade no seu CNPJ. Então, esses são alguns itens que você pode observar, e assim, itens simples e superficiais de um planejamento tributário, mas que podem ser observados por você e pelo seu contador, ou até mesmo por uma consultoria que você contratou. Volto a dizer, pessoal, é preciso ver caso a caso, é preciso ter a legislação do Simples Nacional na ponta da língua, né, para ver o enquadramento seu, se pode mudar e o que pode fazer para diminuir a sua guia de imposto. O Simples Nacional, ele vai, volto a dizer, até R$4.800.000, é a grande massa das empresas brasileiras está enquadrada aqui, que faturam isso, né? Após isso aí são as gigantes que trabalham pelo lucro real e presumido, mas aí essas empresas normalmente já fazem um planejamento tributário, já têm uma boa consultoria e já otimizam os seus ganhos nesse sentido. Mas esse vídeo é para alertar você, amigo pequeno empresário, amigo que tem o seu negócio de não tão grande porte expressivo e vive dele, será que você não pode
otimizar o seu resultado e pagando um pouco menos de imposto? Será que você não consegue mudar de ramo de atividade? Eu falo no Código KNAI para otimizar o seu ganho. Será que você não consegue terceirizar algum tipo de serviço para impactar menos no seu faturamento bruto, consequentemente diminuindo o tamanho da sua guia? Então, gente, é de se pensar, ou enquadrar como serviço, né, parte do seu faturamento bruto. Então, gente, é de se pensar, é de se analisar. O planejamento tributário, ele é uma questão muito inerente a todas as empresas do país. E para você que ainda não parou para pensar nisso, às vezes você é dono de um posto de combustível, né, dono de um comércio, e você não observou ainda como você não parou para pensar e analisar o teu negócio, como você pode otimizar o seu ganho, diminuindo simplesmente as suas guias de imposto. E eu volto a dizer, gente, uma simples mudança de faixa no Simples Nacional, de enquadramento, ela puxa às vezes muitos outros impostos, muitas cargas tributárias aí que podem ser diminuídas, né? Muitas guias que podem cair de valor, sobrando mais caixa, mais resultado para a sua empresa. Existe também no Simples Nacional um fator R que é aplicado, que não vou ficar falando nesse vídeo para não estender muito, mas esse fator R ele proporciona um cálculo de imposto que é limitado de uma certa maneira até 28% do seu ganho. Tem os cálculos lá que você estuda para pagar menos imposto. Enfim, gente, converse com seu contador. Converse com seu contador, converse sobre planejamento tributário, o que pode ser otimizado no seu negócio e procure saber e entender a legislação e de alguma forma, até para você que pode, vale a pena você contratar uma consultoria para fazer o planejamento tributário para você, para tentar de alguma maneira otimizar o seu ganho, tá bom, pessoal? Eu não vou me estender muito nesse vídeo. Se vocês gostarem e quiserem saber mais detalhes, aí sim eu faço um vídeo aprofundando aqui em mais algum tipo de assunto. Mas olha, o objetivo do vídeo é esse, pessoal. Preste atenção na guia do seu imposto, no seu faturamento, no seu código de atividade. Converse com seu contador, porque de repente você pode economizar uma boa grana aí, até mesmo uma viagem de final de ano, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.